passo ao ministro Mendonça para que ele possa responder o primeiro bloco de perguntas. Com a palavra, o ministro Mendonça Filho. Obrigado, presidente. Bom, vamos lá. Primeiro, cumprimentar o deputado Wilson Filho, que usou da palavra, fez uma intervenção em termos de questionamento, mas eu quero também cumprimentá-lo como presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e dizer da minha alegria de poder atender o convite da comissão que ele preside aqui em conjunto com a Comissão de Educação. O deputado Alex Canziani, ele fala sobre a questão da matemática como fundamental para a educação básica, e eu concordo. O desempenho do Brasil no PISA, na área de matemática, é realmente absolutamente trágico, e Vossa Excelência tem total razão. Eu tenho apoiado a realização das Olimpíadas Brasileiras de Matemática em cooperação com o INPA, e nós vamos continuar tentando buscar caminhos que fortaleçam o estímulo de jovens ao estudo de matemática e a formação de professores. As Olimpíadas funcionam, inclusive, como um ambiente que fomenta o jovem a descobrir o seu próprio talento. Então, muitos jovens que participaram de outras Olimpíadas ao longo da história, evidentemente que se veem hoje motivados a serem professores da área de matemática. Então, eu terei grande empenho nessa direção e apoio no sentido de que a formação de professores considere a questão da matemática e de professores de matemática como fundamental. Vossa Excelência falou também sobre a organização dos IFES, dos Institutos Federais Técnicos e Tecnológicos, e mencionou especificamente o caso do Paraná com 25 campi, e questiona como planejar melhor essa rede, que cresceu, e é um dado positivo, ampliou do ponto de vista de presença no Brasil, mas tudo ocorreu de forma desordenada, assim, no sentido de que não obedeceu uma lógica que tinha um plano diretor e uma consideração técnica para se ampliar a rede de educação técnica do Brasil. E eu quero dizer que já encomendei à CETEC, a Secretaria de Educação Técnica do MEC, um estudo que defina critérios objetivos que possam ser levados para a expansão dessa rede e a organização dela. Você tem estados que têm até 3 institutos federais, alguns até 6, e outros apenas 1, que é o caso do São Paulo, do estado de São Paulo, que é um estado gigante, enorme do ponto de vista territorial e até populacional. E mesmo assim, com um único Instituto Federal de Educação Técnica, para mim não faz sentido. Então, alguns estão bem representados e outros muito aquém do que seria razoável. Então, a gente vai planejar a reorganização da rede, sem que isso signifique o fechamento de nenhum campus, e que a gente mantenha a estrutura atual, mas que planeje o futuro dentro de uma lógica que dê condições de sustentabilidade, que o suporte técnico seja justificável. E isso passará naturalmente por um projeto de lei que virá para a Câmara Federal. E, por fim, Vossa Excelência menciona a questão das receitas próprias das instituições federais de ensino, tanto IFES como universidades federais. E tem razão, Vossa Excelência. A receita própria, que já está devidamente alocada no orçamento, o planejamento considera a receita própria como parte da receita global dos institutos federais e universidades federais. Até aí tudo bem, mas se porventura nós não tivermos a liberdade para que se estimule a busca de novas receitas, evidentemente que a gente vai desestimular
essas instituições é que elas possam captar recursos, que elas o fazem com grande competência e podem ampliar essa missão. Então, minha tarefa será convencer o planejamento de garantir mais liberdade. Pelo menos naquilo que disser respeito àquilo que for além da previsão orçamentária, puder ser utilizado por parte do Instituto no sentido de termos mais liberdade. Fizemos, inclusive, um aviso ministerial meu para o ministro da Fazenda e do ministro do Planejamento nesta direção. E existe aqui um projeto de lei na Câmara, que do projeto de lei que cria os fundos patrimoniais, que pode ajudar nessa direção. E que eu acredito que poderia merecer um bom debate por parte aqui da Casa. É evidente que eu estou dando liberdade plena para que esse debate ocorra dentro dos princípios democráticos sempre presentes aqui no Congresso Nacional. A segunda intervenção foi do deputado Glauber Braga. Primeiro, saudá-lo, prazer revê-lo, e dizer o seguinte: a PEC do teto, foi dito, e esse foi o sentido da minha palavra, se porventura fui mal interpretado ou a apresentação ela não atingiu esse objetivo, que congelaria os recursos para a área da educação e saúde por 20 anos. Essa foi a tese disseminada pela oposição, inclusive por Vossa Excelência, a partir de alguns discursos que acompanhei, que Vossa Excelência proferiu aqui no Parlamento, o que retrata uma inverdade. Porque, na prática, a PEC do teto, ela disciplina o orçamento de forma global e o gasto público como um todo. E determina um meio ou uma forma de reajuste desse orçamento anualmente, respeitados os limites expostos na emenda constitucional. Dentro do orçamento estabelecido e votado aqui no Parlamento, pode-se ampliar, inclusive, investimento para a educação e saúde. Há liberdade por parte do Congresso, há liberdade na proposição original por parte do Executivo de ampliar investimento em educação e saúde. Portanto, não é verdade que a PEC do teto, ela congela recursos para a área da educação. Ela limita o gasto público a partir da sua capacidade de arrecadação. E, no caso da educação, será uma decisão do Executivo e também referendada naturalmente, necessariamente, pelo Congresso Nacional, a quem cabe votar o orçamento da República todos os anos. Então, eu, como ministro, vou defender sempre um orçamento ampliado para a área da educação. E o que ocorreu de 2016 para 2017 foi que o orçamento ele aumentou em termos de valor numérico e também do ponto de vista de disponibilidade, já que se trabalha há muito tempo com o chamado contingenciamento, que é a limitação da possibilidade de uso do orçamento que foi votado por parte do Congresso Nacional. Vossa Excelência indaga sobre política de terceirização de professores. Eu, pessoalmente, sou contra. Eu acho que professor é uma atividade que exige um nível de vinculação à escola, à universidade, à entidade, que não é, vamos dizer, o método adequado de contratação de professor via um serviço terceirizado. É lógico que a gente vive numa federação que confere, de acordo com a Constituição, autonomia para estados e municípios. Pessoalmente, eu vocalizo essa defesa, lutarei em favor dessa tese, no sentido de que professores sejam contratados por um regime que leve em consideração o valor da profissão e que não é uma profissão que possa ser considerada acessória. Na escola, numa entidade educacional, o professor é a peça-chave. Um professor qualificado, motivado e bem remunerado, ele é decisivo para que a gente possa ter bons resultados na área da educação. Então, eu sou contra qualquer tipo de terceirização na contratação de professores por qualquer ente da federação ou por qualquer organização educacional.
Vossa Excelência falou sobre áreas de conhecimento e ofertas de áreas de conhecimento. Como Vossa Excelência sabe, a medida provisória que disciplinou o ensino médio, que foi votada aqui no Congresso Nacional, ela faculta a oferta de itinerários formativos pelas redes estaduais de educação. A gente tem uma federação, mais uma vez invoco a descentralização consagrada no texto constitucional, o que vai permitir a cada rede organizar a oferta desses itinerários formativos a partir das vocações regionais, estaduais e até micro-regionais. É lógico que você vai enfatizar e oferecer mais itinerários dentro de áreas que tenham maior aplicabilidade para aquela determinada região. E o que é essencial deve necessariamente estar ofertada e garantida a oferta para todas as escolas de educação de nível médio de um determinado estado da federação, tendo em vista a valorização desse próprio contexto, possibilitando, inclusive, a disponibilização de itinerários integrados, organizados pelo próprio Estado. Então, eu acho que não dá para que a gente possa combater, e esse é um dos argumentos da oposição, o novo ensino médio a partir de situações especiais em alguns municípios do país, deputado Glauber. Eu acho que a gente tem que ter a confiança plena de que haverá a condição de organização dessas redes de educação para que a gente possa ter as ofertas do ponto de vista de itinerário formativo que levem em consideração a vontade dos jovens, o protagonismo dos jovens. É evidente que um município menos desenvolvido do país, e isso já ocorre na realidade atual, não consegue ofertar o mesmo leque de oportunidades educacionais dos municípios mais desenvolvidos do Brasil. É missão dos gestores estaduais garantir o máximo de equidade para atender a essa necessidade dos jovens das redes que atuam ou que estudam nas redes estaduais de educação. E, por fim, Vossa Excelência menciona o Fórum Nacional de Educação, que, inclusive, mereceu... E a posição, ministro, sobre a aposentadoria especial de professores? Bom, eu vou tocar nos dois assuntos. Eu usei o por fim, talvez, antes de mencionar os dois pontos que Vossa Excelência mencionou. Eu sou favorável à aposentadoria especial dos professores e defendo que o Congresso Nacional dê um tratamento especial aos professores do Brasil, tendo em vista a relevância da atividade e a importância para a formação dos jovens e crianças do Brasil. E com relação ao Fórum Nacional de Educação, eu quero lembrar que esse fórum ele foi alterado do ponto de vista de composição a partir de um decreto da presidente Dilma. Pouco antes, só para, por favor, porque eu gosto de falar para o interlocutor olhando para ele. Pouco antes dela sair do cargo de presidente da República, a partir da votação do impeachment aqui no Congresso Nacional. E esse fórum foi alterado pela presidente Dilma, a composição do Fórum Nacional de Educação foi alterada pela presidente Dilma. Houve, segundo o novo critério, a preservação da representação a partir de outras entidades, como CUT, CNTE. O critério foi trazer para a composição original, que foi originária, inclusive, anterior a essa alteração feita pela presidente Dilma Rousseff. Só que nessa alteração recente, antes dela sair do cargo de presidente da República, na véspera para praticamente o afastamento da presidente Dilma, ela baixou um decreto exigindo que a CONAI 2018 ela ocorresse no primeiro semestre de 2018. Qual é o raciocínio que eu faço? A própria
vamos dizer, o próprio regramento de definição das conferências nacionais, estaduais e municipais estabelece que tem que se ter um cronograma que se obedeça conferências municipais, depois conferências estaduais, depois conferência nacional. Essa é a lógica, porque você está discutindo a educação da base até o topo, no caso, o aspecto nacional que deve ser dado, deve se dar a partir de uma discussão numa conferência nacional. O que é que ocorreu com essa decisão e esse decreto alterado às vésperas da saída da presidente Dilma? Ela, na verdade, antecipou para o primeiro semestre de 2018. E aí liquidou a possibilidade da realização das conferências municipais e estaduais antecedendo a Conferência Nacional, o que não faz sentido. A Conferência Nacional é o termo do processo de discussão. Qual foi o propósito, na leitura muito franca para Vossa Excelência, porque eu não uso a palavra para esconder o pensamento? É fazer da Conferência Nacional uma etapa preparatória para a discussão do processo eleitoral de 2018. E não acho, deputado Glauber, que educação, a gente pode discutir política em qualquer lugar. Pode ser e deve ser dominado pela política partidária. Eu acho que o processo de discussão da educação tem que se dar dentro de um princípio lógico que leve em consideração a discussão no município, nos municípios, depois nos estados, depois no âmbito da federação, no âmbito nacional. E não foi esse o sentido que quis fazer a presidência de Dilma quando alterou o decreto. Então, a gente resgatou algo que já existia. E nós, recebendo alguns representantes aí do fórum, nos deparamos com a primeira proposta de discussão da política educacional brasileira. E aí, o fórum é para discutir a política educacional brasileira. Eu vou me permitir aqui ler alguns trechos do documento base apresentado ao Ministério da Educação para discutir educação no Brasil. Texto que está, eu digo, documentado no MEC, né? A conjuntura brasileira atual, após o impedimento da presidente Dilma Rousseff, legitimamente eleita em 2014, e sem ter cometido qualquer crime de responsabilidade, é de forte retrocesso no processo demarcado com a promulgação da Constituição de 88, após 21 anos de ditadura civil-militar, iniciada em 64, com a deposição do presidente João Goulart. Ou seja, fazendo um paralelo com a situação e o contexto atual com o regime militar de 64. Anos de desafios na construção de uma política educacional emancipatória, atualmente ameaçada pelo contexto político de retrocesso instaurado em etapas a partir de agosto de 2016, pelo impeachment da presidente democraticamente eleita, que sem crise de responsabilidade é golpe. Mais um trecho. O Brasil caminhou com avanços e limites rumo à democracia e ao estado do bem-estar social. Porém, em agosto de 2016, vivemos uma ruptura democrática. A democracia brasileira sofreu um novo golpe, diferente do golpe militar de 64. Mais um trecho. O processo de construção da participação social, com seus avanços e limites, por meio dos conselhos e as conferências nacionais, estaduais, municipais e distritais das mais diversas áreas, as mesas de negociação, de políticas transversais e a transparência pública foram gravemente atingidos pelo golpe parlamentar, jurídico, midiático, misógino, de classe, raça, gênero e com orientação heteronormativa. O golpe atingiu não somente as políticas sociais e econômicas construídas ao longo dos últimos 13 anos. Ou seja, o documento proposto e a lógica defendida por alguns atores no âmbito do Fórum Nacional de Educação é uma lógica de discussão de política pública partidária. Nada contra a discussão aqui de quem quer que seja argumentar a partir das suas crenças políticas, Ministro, das suas teses. Só para eu concluir, claro. deputado, só para eu concluir minha argumentação. Nada contra isso. Mas, dentro do Ministério da Educação, se aparelhar um órgão como o Fórum Nacional da Educação para a discussão de política partidária, deputado, eu não vou aceitar.
eu não vou admitir. Lá é para discutir educação. Ponto. Ministro, Eu sei que os parlamentares